Oi, pessoal! Seja bem-vindo à nossa primeira aula de Fisiologia Humana. Nessa aula nós vamos falar sobre o sistema nervoso, vamos falar também sobre alguns tipos de sinapses e sobre os neurotransmissores. Primeiramente, nós vamos falar sobre o sistema nervoso central e periférico, né? E qual é a diferença desses dois? O sistema nervoso central está localizado no meio do nosso corpo. Então, ele é composto pelo nosso cérebro, pelo cerebelo, pelo tronco encefálico, pela medula espinal, que passa pelo canal vertebral. E ele é responsável pelas funções mais complexas do nosso corpo, como o raciocínio, a memória e a formação da nossa personalidade. Já o sistema nervoso periférico, ele é composto por nervos e gânglios. Esses nervos podem ser tanto espinais como cranianos, né? E por mais que eles sejam cranianos, eles não fazem parte do sistema nervoso central. Os nervos também podem ser classificados como aferentes e eferentes. E a gente vai lembrar lá da neuroanatomia, né, que a gente estudou o que é isso, né? O aferente é quando a informação vem da periferia, né, para o sistema nervoso central. É só você lembrar, aferente, né, ascende, ou seja, ele sobe, a informação sobe. Já o eferente, ele efetua, ou seja, a informação vem do sistema nervoso central, vem do centro para a periferia, para efetuar aquela ação, né, aquilo que a gente precisa fazer. Nós vamos continuar no sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso, né, ele faz parte da divisão eferente e ele coordena as atividades de diversos órgãos internos do nosso corpo. Então, ele faz parte ali do pulmão, coração, pâncreas, as glândulas sudoríparas, entre outros. Ele tem a função automática, então ele não precisa, ter um comando da gente ali, motor, né, que a gente precisa, a gente falar: "Eu vou agora meu coração agora vai bater", não, ele é automático. Ele também é responsável pela homeostase, né. E como é que pode ser isso? Por exemplo, a gente está caminhando, a gente está fazendo alguma atividade física e a nossa temperatura sobe. O que acontece nesse momento quando a gente está fazendo atividade física, né? As nossas glândulas sudoríparas são ativadas. Então, esse suor vai fazer com que a temperatura baixe, assim também como a dilatação dos nossos vasos, né? Vai aumentar os fluxos sanguíneos da superfície da nossa pele, fazendo com que ela fique mais vermelha. Então, todas essas respostas são justamente para diminuir essa temperatura. Ou, por exemplo, quando nós estamos no escuro, a nossa pupila ela dilata e quando nós estamos num lugar muito claro, a nossa pupila contrai, justamente para entrar menos luz, né. E ele é dividido em 2 partes, a gente vai ver agora essas divisões. É o simpático e o parasimpático. Nós já vimos já nas aulas, nas revisões, né. O que quer dizer isso? Simpático, ele é ativado normalmente quando nós precisamos fugir, nós precisamos ali de uma resposta rápida. Então aqui eu coloquei alguns exemplos, né, que ele aumenta a frequência cardíaca, ele dilata as pupilas, dilata as vias respiratórias e também ele é torocolombar. Já o parasimpático, ele é mais quando nós estamos relaxados, né. Então uma das principais funções é justamente essa promoção da digestão, dos movimentos peristálticos, né. Ele reduz também a pressão arterial, estimula a saliva e ele é crânio-sacral. Aqui para a gente ver a organização, né, dos neurônios pré-ganglionares. Eu vou aumentar aqui para que a gente possa ver melhor. Por que é pré-ganglionar? Porque ele finaliza no gânglio, né, o neurônio, aqui a gente pode ver nessa parte aqui vermelho, nós temos aqui, eh, o início na medula espinal e o final no gânglio, então ele é pré-ganglionar. Já o pós-ganglionar, ele começa no gânglio e finaliza em outro músculo. E é importante nós entendermos que, eh, nos neurotransmissores liberados no pré-ganglionar, o que mais é ativado é a acetilcolina, nos 2, tanto no parasimpático como no simpático. Agora no pós-ganglionar, o que é mais ativado no simpático é a noradrenalina e no parasimpático é a acetilcolina. Mas obviamente tem as suas exceções, né, que a gente vai ver agora aqui, os neurônios pós-ganglionares simpáticos que inervam as glândulas sudoríparas, eles o neurotransmissor mais
predominante é a acetilcolina, né, por mais que ele seja simpático. Falando agora sobre o nervo vago, a gente vai lembrar uma história, né, que o professor contou na aula, que foi justamente sobre essa redução da frequência cardíaca, né. Era um homem que estava com o coração muito acelerado, quase dando um ataque cardíaco ali no hospital, e o médico teve a lembrança, né, de que o nervo vago, ele é responsável pela essa redução da frequência cardíaca. Então ele fez com que o homem vomitasse para justamente comprimir esse nervo, né, para fazer essa redução, para que ele não tivesse um ataque cardíaco. Então, o nervo vago ele é responsável por isso, além também da constrição brônquica e da ativação do trato digestivo. Então, a gente pode associar ele ali com o parasimpático, né? Falando agora sobre os tipos de sinapse, né? Nós temos a inibitória, que é o GABA, né? Responsável aí. Ele impede a ativação do neurônio pós-sináptico, inibindo a transmissão do impulso. Já excitatórias, né? O glutamato, glutamatérgicas, ele induz a ativação do neurônio pós-sináptico e facilita a transmissão do impulso. Então nós vamos ver alguns tipos de sinapses, começando aqui pela axoaxônica, que acontece para haver um bloqueio colateral. Nós temos a do tipo 2, que a gente vai lembrar lá que é inibitória, o GABA, e a gente pode ver axossomática, quando o axônio se liga à soma, né, do nosso neurônio, o corpo do nosso neurônio, e deixa a célula negativa. E temos a do tipo 1, e pode ser também do tipo 2, que é a axodendrítica, que é quando o axônio se liga ao dendrito. E aqui a gente vai ver alguns neurotransmissores, né? Nós temos a noradrenalina, que, como foi falado no simpático, é responsável pela luta, pela fuga, né? Justamente por uma resposta mais rápida. A acetilcolina, que traz a memória, a contração muscular. Nós temos o GABA, que é importante nós lembrarmos que ele é inibitório. E aqui eu coloquei, né, uma coisa que o professor falou, que a deficiência do GABA leva à esquizofrenia, né? Temos o glutamato, que é excitatório e é principal relacionado à esclerose lateral amiotrófica, né? Ela e a serotonina, apetite, desejos, temperaturas e atividades motor e cognição. E para finalizar a nossa aula, a gente vai falar o que um neurotransmissor precisa para ser um neurotransmissor, né? Ele precisa ser sintetizado no neurônio, ele tem que ser liberado em quantidade suficiente para uma ação definida no neurônio pós-sináptico e no o órgão efetor, né? E também ele tem que ter um mecanismo específico para a remoção da fenda sináptica. E como é que essa remoção acontece, né? A gente vai ampliar aqui para que a gente possa ver. A gente vê aqui uma transmissão, né? Os neurotransmissores que ficam na fenda sináptica, nesse espaço aqui entre, entre, esses, entre esses neurônios, eles podem ser quebrados por enzimas, eles podem ser reabsorvidos, né, reaproveitados pelo neurônio pré-sináptico ou se difundir. E foi isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.